Boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo em Isaías? E daí? O que vocês acharam da introdução aos proféticos? Bastante coisa, né? Não é fácil ser um profeta, principalmente no Antigo Testamento. E isso nós vamos ver em decorrência, cada livro vai revelando alguns dramas que esses profetas passaram. Hoje nós vamos então trabalhar o profeta Isaías, que é o príncipe dos profetas maiores. Aliás, conhecido como o príncipe dos profetas da Bíblia. Então, qual é o título e o autor do livro, né? Vamos ver. O título de Isaías quer dizer o Senhor, Yahvé, né? É a salvação. Então, o Senhor é a salvação. Esse nome expressa o tema do livro e o assunto global dos mensageiros de Deus. Então, quando nós levamos em conta o livro de Isaías, ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, certo? É um livro que fala muito sobre Jesus, que aponta para a pessoa de Cristo, para a pessoa do Messias. Isaías é um livro maravilhoso e ele tem muitas nuances, assim, que nós vamos... tem o drama, tem aquele texto maravilhoso que fala sobre o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha que texto magnífico, né? Esse texto está em Isaías e nós vamos então dar mais uma olhada hoje. O livro de Isaías nós vamos dividir em duas partes, porque ele é muito extenso e para a gente poder aproveitar um pouquinho o conteúdo dele, certo? Então vamos lá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque podemos aprender a tua palavra, ela é fiel, ela é a tua cartinha, Senhor, de amor, de misericórdia para a nossa vida. Também é um livro de correção, de princípios, para que possamos ter um viver que agrade o teu nome. Ajuda-nos a aplicar estas palavras em nosso coração. Ajuda-nos a praticar os teus princípios e ajuda-nos, Pai, a amar a cada dia mais a pessoa de Jesus. Porque, Pai, nós estamos há bastante tempo estudando o Antigo Testamento, mas ele aponta para a pessoa central da história, Jesus, e principalmente o Salvador do mundo, aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela esperança messiânica, te agradecemos porque sabemos que temos um Deus maravilhoso que pode todas as coisas e com ele nós vamos então de vitória em vitória. Ajuda-nos hoje, Espírito Santo, que possamos guardar em nosso coração as sementes, Pai, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Então o título, né? O Senhor é a salvação. Olha que bacana, já não começa bem? Já começa evangelizando, né? E o assunto todo do livro vai ter a ver com isso, certo? Depois a gente vai discorrendo e vocês vão entendendo melhor. Como todos os livros proféticos, ele leva o nome do autor, certo? Os títulos dos livros proféticos têm um significado que sugere a maneira notável e o seu conteúdo, o que também acontece com os personagens do Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, Abraão, pai de muitas nações. Jacó, suplantador. Outros vão dizer, né, ladrão, né? Outros vão dizer, a NVI vai dizer no rodapé, agarrado ao calcanhar, certo? Jeová, eu sou. Lembram do eu sou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lembram de Moisés? Eu sou, me enviou a voz. Olha que bacana, aquele que cumpre a sua palavra eternamente. Então, nós vamos ver que os nomes dos livros, assim como o nome desses personagens, e nós poderíamos falar de muitos outros aqui, eles têm a ver com a personalidade e com a sua história, certo? Então, olha lá. O profeta Isaías é chamado príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Devido ao enorme ímpeto, caráter majestoso, visão teológica e o conteúdo messiânico da sua profecia. Então, é o livro mais fantástico a respeito das profecias em relação a Jesus, é o livro de Isaías, certo? Quando você tiver
um tempo, ou se você quiser ir estudando comigo, vai buscando ali, porque nós vamos trabalhar ele em duas partes, você pode ler e aí a gente vai aprendendo junto, vai ser maravilhoso. Que aprender a palavra de Deus é para a eternidade, tá, amados? Eu poderia falar o resto da vida aqui em vídeos e nós estaríamos sempre aprendendo a palavra de Deus. Então, o texto descreve Isaías como filho de Amós, marido de uma profetisa e pai de dois filhos que deveriam ser sinais para a nação, tá? Isso está no 1, 8, 13 e o 18, tá? Tudo ali para você buscar depois com calma e ler e já vai fazendo devocional, já vai aprendendo, certo? As tradições antigas, tá? As antigas tradições judias indicam que ele era o primo do rei Uzias e que foi cerrado ao meio pelo iníquo rei Manassés. Olha o drama desse. Não falei para vocês na aula anterior que ser profeta não era fácil para ninguém, né? Não era falar qualquer coisa, qualquer proferir qualquer frase e pronto, né? Glória a Deus. Vocês viram que a coisa era muito comprometedora, muito difícil, né? Nós vamos ver então. Olha lá. A forma como ele morreu, nós vamos ver que o rei Manassés é um rei ímpio, muito cruel, e ele martiriza então o profeta Isaías. Pertenceu à família real, como nós acabamos de dizer, era dotado de uma espiritualidade profunda, bem educado, capelão da corte de 4 reis de Judá, durante um período mais ou menos de 50 a 60 anos, tá? Então, foi um bom tempo para ele, né? Um trabalho, né? Para quem gosta, para quem pensa em se aposentar com 30 anos, o Isaías fez duas, pagou 2 previdências, né? Foi muito trabalho e ainda morreu, olha lá, dessa forma. Isaías foi talvez a figura mais monumental dos séculos intermediários da história de Israel, tá? Então, quando a gente estuda esse livro, a gente fica emocionado. Até 1775, não havia nenhum questionamento sobre a autoria do livro de Isaías. Todo mundo era de acordo que ele era o autor, tá? Mas alguns eruditos argumentaram que a obra tem autoria dupla e até múltipla, principalmente a partir do capítulo 40. E nós vamos entender esses argumentos, certo? Então, os argumentos que negam ser Isaías o único autor. O cenário exílico de Isaías 1 até o 39 difere do cenário dos capítulos 40 até o 66. A suposição de que o cenário diferente descrito pode ter sido escrito após o exílio. Então, é uma desconfiança e nós vamos depois refutar essa desconfiança aí, certo? Olha lá. O estilo literário de Isaías difere do estilo da segunda parte, né? 40 a 66. A suposição é que um autor não mudaria seu estilo num período de 40 a 60 anos. Então, eu coloquei aqui, ó. Shakespeare, ele fez isso. Numa mesma obra, ele fez vários estilos. Então, deve-se observar que há numerosas semelhanças de estilo nas duas seções dos livros de Isaías. Então, quando você compara o livro a fundo, você percebe, por exemplo, principalmente o servo do Senhor, que é uma frase, e algumas coisas que vão se repetir no livro que dão essa conotação de que ele mesmo é o autor do livro inteiro, certo? Dizem que os pontos de vista teológicos das duas divisões são diferentes. Acham que a ênfase dada à eternidade de Deus em 40 a 66 difere da ênfase dada à majestade de Deus do 1 ao 39. As diferenças são a progressão, tá? Então, já aconteceu com você de você ler uma coisa e você entender aquela coisa, depois você vem, lê e você pensa melhor sobre isso, isso amplia a tua visão, é o que nós estamos fazendo aqui, olhando com um olhar mais profundo para o livro de Isaías ou para outros livros, e com isso nós vamos mudando a nossa opinião, certo? Então, essa também é um dos casos que a gente está falando aqui. Argumentos que afirmam ser Isaías o único autor. Opa! Então, lá em Isaías 1, a abertura do livro já dá ele como autor.
Então, não há indícios de mudança de autoria em nenhuma das divisões, em nenhum dos antigos manuscritos, não tem nenhuma referência sobre usar um escriba, não tem nenhuma referência sobre outras participações, tá? E já ouviram falar no manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados na caverna de Qumran, né? Então, esses manuscritos também continuam originais e eles não têm nenhuma observação a respeito. A própria Septuaginta também concorda, certo? O cenário histórico de 40 do capítulo 40 até o 66 se ajusta melhor à Palestina do que à Babilônia. Esse é um dos casos que as pessoas dizem, o cenário histórico não é o mesmo. Quando se observa bem, dá para perceber. Por exemplo, as referências à idolatria indicam a época anterior ao exílio na Babilônia. Essas práticas não eram comuns no cativeiro. Quando eu ensinei para vocês, quando nós estudamos juntos o livro de Esdras, Neemias e Esther, eu me lembro que eu usei até uma referência assim, que Deus, ele cura a idolatria de Israel dentro de uma nação idólatra. Lembram disso? Então, esse argumento que eu falei para vocês é com base nisso, olha ali. Quando o povo judeu está dentro da Babilônia, eles ficam fiéis, eles se juntam ali, são criadas as sinagogas e eles começam então a estudar a lei lá no país estrangeiro. E o modo como eles foram exilados pela Babilônia deu a eles a oportunidade de continuar servindo a Deus, honrando a Deus lá mesmo naquele lugar. O que eles não tinham era o templo que eles pudessem ir, né? Certo? As duas seções possuem uma simetria teológica nos seus pontos de vista de Deus e do Messias. Então, aqui, ó, a expressão o Santo de Israel é incomum em outros livros. Ele não aparece em outros livros proféticos, não aparece em outros livros históricos, mas ele aparece no livro de Isaías, olha lá. Na primeira parte, ele aparece 25 vezes. Na segunda parte, ele aparece 13 vezes. Então, a fala continua a mesma, o ponto de vista continua o mesmo. Profetas do período pré-exílico citam Isaías, do 40 a 66. E aí nós vemos Naum, Isaías, Sofonias, tá? Eu coloquei aqui embaixo as referências dos correspondentes para que vocês possam ver. E a tradição judaica atribui o livro inteiro a Isaías. Os escritores do Novo Testamento citam esse profeta mais do que todos os outros juntos, confirmando Isaías como autor do livro. Observe-se, por exemplo, João Batista em Mateus 3:3. Aí vai citar ali Isaías 43, vocês vão ver. Eu fiz uns pontinhos aí que há muitas outras referências, mas eu coloquei apenas uma só para a gente ter uma ideia. O próprio assunto das profecias era um sinal da profecia divina de Isaías, tá? Então, 41, 21 até o 23, 26 vai falar sobre as suas profecias, certo? Qual que é o cenário histórico do livro? É bem importante porque Isaías, ele não é um profeta que profetizou na época de apenas um rei. Não, passaram por ele 4 reis, tá? Então, a data é 740 a 630, aproximadamente. Isaías profetizou mais de 60 anos, aquilo que eu falei, né, entre 50 e 60. Desde antes da morte do rei Uzias, lembram do capítulo 6, quando diz, no ano da morte do rei Uzias, eu estava... Lembram dessa passagem, que ele tem uma visão, que o anjo vem e toca a sua boca, coloca uma brasa, né? Então, até algum tempo depois da morte de Senaqueribe, o rei da Síria, lá em 681. Então, ali temos as referências. E a maior parte do livro foi escrito durante o reinado de Uzias, Jotão e Acás. E Ezequias, tá? Do 1 ao 39. E o restante durante o reinado de Manassés, o famigerado lá, o cruel, que acabou executando Isaías, tá? O tirano, talvez em 697, 680.
O sofrimento de Isaías nesse período pode ter contribuído esse sentimento, essa dor, né, essa perseguição toda, com o texto que ele acaba, né, que acaba sendo, vamos dizer assim, eu acredito, mais conhecido do livro de Isaías, que é o capítulo 53, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Isaías foi martirizado, então, por Manassés, certo? Olha lá. Internacionalmente, a grande ascensão da Síria, e aí nós vemos aqui uma coisa bem importante, olha lá. E essa é aquela nação que vai exilar Samaria e Israel. Então, vocês lembrem que os reinos divididos, que Samaria era próximo a Judá, né? Era, vamos dizer assim, se transformaram em dois países, eles eram dividiam, né, aquelas terras da Palestina. Então nós vamos ver ali que a Síria ela vem com tudo para cima de Judá também, tá? E aí nós vamos ver alguns episódios importantes aqui. Tiglat-Pileser veio ao ocidente para invadir Israel do norte. Isso é Samaria, é Israel, certo? E a Transjordânia, em 745 e 734. Sargon e Salmanasar sitiaram e destruíram Samaria em 724 e 722. Então, nós estamos falando aqui do exílio de Israel, tá? 722. Foi nesse episódio que acontece, então, o exílio, tá? Durante a grande ofensiva para o norte, Senaqueribe, no decorrer do reinado de Sargon, invadiu Judá. Então, Senaqueribe estava doido para aproveitar e levar Judá também, tá? E a parte ocidental da Palestina, numa grande conquista lá em 714 e 701. Olha, 13 anos de guerra. Muito tempo, né? Que culminou com a perda da sua armada quando tentava atacar Jerusalém. Lembram dessa história? Essa história é muito interessante para que a gente veja. Aqueles leprosos, eles vão até o arraial da Síria, chegam lá, eles estão todos mortos. Lembram dessa história? É essa história. Vale a pena a gente ler e é assim uma aventura para quem gosta de aventura, né? De milagres, esse texto é fundamental. Então ele culminou com a perda da sua armada quando tentava atacar Israel no auge do seu sucesso. Então ali Deus operou, não houve guerra, tá? Eles estavam sitiados, Judá estava sitiada, miséria terrível. Eles comiam cocô de pombo, tá? Existe um relato sobre mulheres que comeram o próprio filho, né? Então isso devia ser habitual ali, normal naquela época. É uma coisa sinistra, assim, terrível esse tempo aqui, ó, de 13 anos de guerra, tá? Que culmina, então, com eles morrendo todos ali fora e Deus operando um milagre ali. E aí, Judá não é levada cativa, isso tudo porque Ezequias, claro, era um homem fiel a Deus. Ele tinha lá seus defeitos, mas ele era muito diferente de alguns outros, tá? Então, nacionalmente falando, uma época de opressão e caos, o Reino do Norte havia se deteriorado, nós acabamos de falar, rapidamente depois do período áureo de Jeroboão. Lembra Jeroboão? Aquele que, né, tem o Jeroboão primeiro, aquele que dividiu com Roboão, né, que ficou com as tribos do norte, e depois, então, aparece um novo Jeroboão ali, e nesse período Israel até que estava indo bem, modo de dizer, né? Porque depois de Salomão, Israel nunca mais foi o mesmo, certo? Sob 6 reinados caóticos. Então, olha lá. Quando a gente olha esse período, a gente vai ver, por exemplo, Acás. Acás começou bem e terminou mal. Ele se corrompeu terrivelmente, se vendeu para a Síria e acabou fazendo alianças e as coisas não deram certas, a coisa ficou bem difícil. Muitas alianças foram estabelecidas com polêmica potências estrangeiras e a fim de protelar a sujeição à Síria. Então eles estavam fazendo de tudo para não serem levados cativos.
E aí nessa, né? Como essa era a potência em ascensão, a gente sabia do Egito na época de Moisés. Depois vem a Síria, depois Babilônia, depois Medo-Persa, depois gregos, depois romanos. Vejam que é muita gente brigando por uma terra, né? Então a Síria era a potência naquele momento, ela era a potência em ascensão e queria engolir o Ocidente, tá? E era isso que estava acontecendo mesmo, porque é, Israel já tinha sido levado, certo? O cenário espiritual não era diferente, tá? Então, assim como a condição política estava deteriorada, a situação espiritual em Judá não era diferente. Ambas afundaram no reinado do rei Acás. E nós vamos explicar por quê. Isso foi 743, 728. Então, houve dois reis que trabalharam muito para estabilizar, né, a economia, para devolver o crescimento, aquela coisa toda, né, toda a política que a gente entende. E esses reis foram Azarias e Jotão. Mas nós sabemos que Israel, eu já tenho falado com vocês, não é como por exemplo, o Brasil, que a gente separa, né? O Estado é laico. Não. Quando a gente fala de Israel, nós estamos falando da menina dos olhos de Deus. Então não se separa política, não se separa religião. O judeu, ele une essas duas coisas, porque para ele é o quê? Ele é o povo de Deus, né? Deus é o Senhor, certo? Então, assim, essa potência construída por Azarias e Jotão, os reis tementes a Deus, desintegrou-se quando Acás, tá? Que foi chamado carinhosamente, ganhou um apelido pelos assírios de Jeoacás, começou a cortejar alianças estrangeiras em vez de confiar no Senhor. Então, ao invés de ser fiel a Deus, ele cedeu aos ídolos, aos demônios, né? Nós sabemos que ídolos, demônios, ídolos, tem uma parceria ali, né? Então, ele começou a investir em alianças estrangeiras e, consequentemente, ele trouxe para dentro de Israel vários postes ídolos, idolatrias e tudo mais. Quando foi atacado pela Síria e Israel, porque olha isso, agora é Judá e Israel brigando também, tá? Acás tentou inutilmente apaziguar as forças divinas. Veja aqui, forças divinas, tá? Sacrificando seu filho mais velho num altar e pediu auxílio aos assírios. Então, olha a prática que esse rei, um rei de Israel, e ele começou bem, tá, pessoal? Quando Acás começa, ele começa bem, depois ele vai, né, afunda. E então, quando ele faz esse sacrifício aqui, ele, além disso, ainda pede ajuda aos assírios. O resultado é que ele virou um empregado, virou escravo, virou o vassalo, né, de Tiglat-Pileser, tá? Que era o tirano da Síria, tá? Então perdeu para os edomitas Elate, que era uma importante cidade, ó, que dava acesso ao Mar Vermelho. Nessa época, muito das mercadorias vinham pelo mar. Então, veja, ele já comprometeu uma parte da nação e parte do Negueb para os filisteus, ou seja, o mapa que Salomão acrescentou, né? Agora já estava sendo retalhado, cada um levava um pedaço. Os filisteus levaram a parte do Negueb, os edomitas levaram uma parte, essa cidade de Elate, e assim vai, né? E substituiu o culto a Jeová no templo por idolatria estrangeira. Então, alguém que era ímpio e que não estava servindo a Deus. Trouxe consequências terríveis para a nação. A ascensão de Ezequias ao trono de Judá trouxe quase uma reforma imediata. Ele começou no primeiro mês do seu reinado, tá? Então, Ezequias era um rei que temia Deus, era um rei que levava em conta, né, as leis e alcançou o favor do Senhor, certo? Então, ele volta e retorna ao culto, ele faz várias limpezas, né? E com isso
ele consegue uma coisa bem interessante. Olha lá, no mês seguinte ele celebrou a Páscoa sem precedentes, a qual foi honrada por Deus em virtude das suas boas intenções para deter o julgamento divino. Ou seja, o fato de que Ezequias tinha um coração voltado para Deus permitiu com que Judá não fosse levada para a Síria, assim como aconteceu com Israel. Lembra que eu comentei sobre a mistura de povos, sobre é, é, o fato da Síria misturar as nações e com isso misturavam-se as idolatrias, misturavam-se os casamentos. Foi isso que aconteceu com Israel, certo? Os judeus não tiveram, é, por conta desse episódio aqui, eles foram poupados. Então, eles não foram levados para a Síria como escravos. A reforma apressada e o entusiasmo pelo reavivamento promovido por Ezequias aplacou o juízo do Senhor e salvou Judá da sorte, né? Da sorte que teve Israel, certo? Então, se ele tivesse sido levado pela Síria, então, consequentemente, não haveriam mais judeus puros e não haveriam mais a nação judaica, porque os samaritanos eles ficaram o quê? Conhecidos como miscigenados, tá? Então era proibido, nós vemos lá em Neemias, né, que ele proíbe Sanbalat e Tobias, né, que eles entram numa discussão porque eles querem ajudar a construção do templo e ele não permite por conta dessa miscigenação toda. Então, isso evitou com que Israel fosse destruído, Judá fosse destruído em 722, assim como aconteceu com Israel. Então, as alianças com o Egito e a Babilônia, feitas por Ezequias, fez com que o rei da Síria voltasse, né, contra Judá e acabou cercando Jerusalém, ameaçando destruí-la. Até que o rei aceitou o conselho de Isaías, e aqui nós vemos Isaías entrando, né? E confiou no Senhor para o livramento. Então, aonde acontece esse milagre que nós falamos. Vamos ver quantos morreram dos soldados assírios? O livramento veio em 701, quando o anjo do Senhor destruiu o exército de Senaqueribe, 185 mil homens, e pôs fim à campanha do invasor no ocidente. Vejam o milagre que Deus fez. O registro desse acontecimento está na parte central da profecia de Isaías, e ali o profeta demonstra que a maior defesa da nação está em confiar no Senhor da aliança e a ela obedecer. Essa dica aqui fica para nós, né? É melhor confiar no Senhor, é melhor obedecer, é melhor se nós tivermos que nos aconselhar, que seja com Deus, se nós tivermos que seguir os seus passos, certo? Profetas contemporâneos de Isaías. O profeta Miqueias contemplou o ministério de Isaías na parte rural de Judá. Então, aquilo que nós falamos. Estava Isaías na corte, falando diretamente com os reis. Miqueias estava lá no interior. E lembram da profecia de Miqueias, quando ele dizia: Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as nações, né, entre as cidades, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Uma profecia linda de Miqueias, né? Enquanto ele ministrava a corte real e a aristocracia de Jerusalém, Miqueias pregava para o povo no interior ocidental de Judá, condenando as iniquidades. Então, Deus fazendo um trabalho, né, no povo e também nos reis, né? Como Isaías, ele também proclamou a vinda do Messias, essa fala que acabamos de fazer, né? Que nasceria em Belém e livraria ambos os reinos da sua conquista final. Então, outro profeta, né? É o profeta Oséias, foi o complemento de Isaías em Israel, tá? Então, aqui, ó, Oséias profetizou aonde? Em Israel, tá? Não foi em Judá. Especialmente durante a primeira parte do ministério, né? Oséias seguiu-se ao ardente profeta Amós, que era boiadeiro, vejam que Deus é maravilhoso, né?
escolheu pessoas completamente distintas e fez coisas maravilhosas, né? Que denunciou os líderes samaritanos anunciando um julgamento divino. Então, olha, Amós já estava dizendo que o julgamento de Deus estava vindo sobre Israel, mas não houve arrependimento. Oséias, ele dá sequência a esse trabalho de Amós. Complementando o ministério do profeta Amós, Oséias exortou Israel a respeito da aliança com o Senhor. Vocês já leram o livro de Oséias? O livro de Oséias é fantástico, né? Ele faz uma figura ali, ele casa com uma mulher, uma prostituta, e ela tem filhos com ele, depois ela abandona ele, e Oséias compara tudo isso a Israel, tá? E a Judá também, tá? Lembrou-se que o benefício da sua aliança de amor, caso se mostrasse sensível a Deus. Então, quando Oséias estava profetizando, ele estava falando, olha, mesmo que você pecou, eu te perdoo, sabe? Eu te recebo de novo na minha casa. Deus falando com Israel, mas eles não ouviram a profecia, certo? Qual que é o objetivo do livro de Isaías? Tem dois principais e que nós precisamos guardar, tá? Admoestar a nação do iminente julgamento devido à idolatria e às alianças seculares. O interlúdio histórico do capítulo 36 ao 39 descreve a invasão da Síria e a previsão de um cativeiro posterior, lá pela Babilônia. O santo de Israel exigia a santidade do seu povo. Então, Isaías vai falar muito sobre isso no decorrer do livro. Nós falamos 25 vezes na parte A, 13 vezes na parte B. Lembrar a nação o programa divino de libertação, especialmente seu programa redentor, através do Messias, que primeiro viria como servo sofredor, capítulo 53, todo mundo sabe, e mais tarde como governador de toda a terra. Então, aqui já tem uma profecia escatológica, né? Porque quando Isaías está falando, primeiro ele está falando da vinda do Messias, depois ele vai falar sobre esse governo do Messias, que é um governo perfeito, certo? Esses propósitos duplos complementam o tema do livro. A salvação vem do Senhor, não de ídolos ou alianças seculares. Isso é uma lição para nós, amados. Então, a salvação vem do Senhor, né? Não de ídolos, não de aliança, não de confiar nos homens, mas confiar inteiramente no Senhor. Gostaram do livro de Isaías? Então, nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o esboço do livro e as contribuições do livro de Isaías. E eu digo a você, continue estudando, leia, né? Pelo menos esses textos que eu separei vai te dar uma dimensão daquilo que nós estamos falando aqui, né? Porque eu dou o roteiro do livro, explico, mas se a gente não lê a Bíblia, então não tem muito sentido, né? Funciona muito bem se você for lendo a palavra de Deus e aí você visita ali, você vai conseguir aprender muito mais. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a atenção de vocês e quero desejar a vocês uma ótima semana. Um beijo, que Deus abençoe. Não esqueçam de dar o seu joinha, de comentar e compartilhar. Lembre-se que é a palavra de Deus, né? Eu fiz compartilhei com algumas pessoas de outras igrejas e elas estão usando muito bem os esboços que eu estou passando, certo? Vamos fazer o mesmo, vamos crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus, vamos aplicar as verdades, porque tudo o que nós lemos da palavra de Deus tem verdades que podem servir para nós e vamos enriquecer o nosso coração com coisas que são importantes, que são boas, que são produtivas, né? Como diz Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, eu vou encerrando por aqui, quero deixar um beijo para vocês e até a nossa próxima parte B do livro de Isaías. Tchau!